Querido irmão, querida irmã, neste 32º domingo do tempo comum, já olhando o fim do ano litúrgico e a preparação para o Natal do Senhor, que de novo virá aos nossos lares e ao nosso mundo, nós hoje temos uma fortíssima palavra de Deus, que nos apresenta duas cenas das mais fortes de toda a Bíblia. As duas giram a partir da figura de uma viúva, o que é muito significativo. A primeira viúva é aquela de Sarepta, que, diante da palavra de Deus, crê, ainda que estivesse no momento dramático da sua vida, desejando até mesmo a morte. A segunda, a viúva do templo, a quem Jesus elogia por ter dado tudo o que possuía. São imagens do desígnio de Deus sobre nós e do que efetivamente vale a pena fazer na nossa vida. Procuremos compreender um pouco melhor. A primeira leitura de hoje é tirada do primeiro livro dos Reis, no capítulo 7, que nos narra uma cena muito curiosa. Elias, o profeta, o homem de Deus, está viajando por aquela região e chega até a casa de uma viúva. Ela estava indo buscar água, Elias pede que traga também para ele um pouco de água. E depois pede que ela prepare também um pão. Aquela viúva, com muita tristeza, narra ao homem de Deus que ela tinha apenas um restinho de farinha e alguns poucos ml de azeite. E que estava pedindo a Deus que depois daquela água que ela iria buscar viesse a morte e a encontrasse, como também a seu filho. Era o fundo do poço, a miséria a tinha atingido, já não havia mais esperança, já não havia mais o que comer. Mas Elias, então, narra para essa viúva de Sarepta um trecho da palavra de Deus, que diz: Assim fala o Senhor, a vasilha de farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. O que aquela pobre viúva, mãe desesperada, faz? Confia na palavra de Deus. Pega o único que lhe tinha sobrado, aquele pouco de farinha, aquelas gotas de azeite, talvez o último alimento que daria ao seu filho em vida, e prepara para o homem de Deus o pão. A palavra de Deus então nos diz que a mulher fez como Elias disse. Comeram ela, seu filho e toda a sua casa durante muito tempo. A farinha da vasilha não diminuiu, nem acabou o óleo da jarra, conforme o Senhor tinha dito. Como é forte olhar para essa viúva de Sarepta, porque ela soube fazer a escolha que também nós somos chamados a fazer. Entre a segurança material e a confiança na promessa de Deus, escolher sempre Deus. Saber que muito mais seguro do que as nossas fracas seguranças humanas é a palavra de Deus. Ter a convicção de que a palavra de Deus tem muito a nos dar e que, esta é uma das frases mais importantes da minha história, quem sabe poderá ser também da sua, Deus nunca se deixa vencer em generosidade. Aquela mulher deu tudo o que tinha ao homem de Deus, confiando na palavra de Deus. E recebeu como herança, como recompensa, muito, muito, muito mais. Ao menos numa conta humana. Porque ela deu tudo o que tinha, e o Senhor lhe cumulou com a abundância. Passemos ao Evangelho. Estamos no capítulo 12 do Evangelho segundo Marcos. Jesus está no templo, um lugar movimentado, agitado. Por ali passam diversas figuras. Homens ricos com túnicas vistosas, sacerdotes que gostavam muito de aparecer, e no meio de toda aquela agitação surge uma outra viúva, que se dirige ao tesouro, ao cofre, à cestinha das ofertas do templo.
E ali acontece que os ricos vinham, depositavam enormes doações no cofre do templo. Aquela viúva vem e dá 2 pequenas moedas, com valor econômico quase nulo. Jesus, com a sua atenção de sempre, vê aquela cena e ensina aos seus. Esta pobre viúva deu mais do que todos os outros. E ele explica: os outros deram o que tinham de sobra, ela deu o que tinha para viver. Nós precisamos, para compreender essa cena, ter uma noção mais clara do que significava o templo naquela época. Para nós, hoje, o templo tem outro significado. O templo é o lugar de culto e o lugar de encontro da comunidade dos que creem. Naquela concepção religiosa de então, o templo era o lugar da presença de Deus. Não havia essa ideia que nós temos hoje de que Deus estava em todos os lugares, que era possível encontrar Deus aqui no silêncio do quarto, ou criar a sua presença em meio a nós, ou encontrá-lo onde quer que seja invocado. Naquela concepção religiosa, Deus estava no templo. Era ali onde Deus se encontrava. E mais, o templo era também o lugar dos sacrifícios oferecidos ao Senhor pelo perdão dos pecados. Templo, lugar da presença de Deus. É nisso que a viúva confia. Ela dá tudo o que tem para Deus. Ela põe o seu tudo à disposição de Deus. Não poupa nada, não fica com nada. Não faz contas financeiras do que aquelas moedas poderiam significar para ela. Muito mais aquelas moedas fariam dificuldade, fariam peso, fariam diferença para ela do que fariam para o tesouro do templo, economicamente falando. Ainda assim ela dá. Dá tudo. Põe tudo nas mãos de Deus. Essas 2 viúvas hoje têm muito a nos ensinar. Porque nós também, mesmo quando somos generosos, damos do que sobra. É difícil chegarmos ao ponto de darmos do que falta. E é isso que Deus nos pede. Deus não nos pede um pouco. Deus não nos pede uma parte. Deus nos pede tudo. Tudo, tudo. Se nós quisermos efetivamente fazer a experiência de Deus de uma forma intensa, profunda, completa na nossa vida, é preciso dar tudo. É preciso ser pobre, miserável diante de Deus. É preciso reconhecer-se sem nada mais, porque tudo foi jogado em Deus. Somente quando nós chegarmos a esse ponto de sermos completamente pobres, completamente despojados de tudo, porque tudo que nos pertence foi posto nas mãos de Deus, é que nós faremos a autêntica experiência da providência de Deus. É aí que nós entenderemos de verdade que Deus nunca deixa faltar o necessário aos seus filhos. Que Deus, como diz o Magnificat, cumula de bens os famintos, enche de riqueza os pobres, mas despede os ricos com as mãos vazias. O que é que nós queremos ser diante de Deus? Ricos com as riquezas deste mundo? Que, como diz um outro trecho do Evangelho, o ladrão rouba e a traça corrói? Ricos que depois sairão de mãos vazias da presença do Senhor? Ou pobres miseráveis nas mãos do Senhor, que serão cumulados de bens, que receberão 100 vezes mais do que o que deram, já nesta terra, e na outra vida, a eternidade como prêmio. É uma mensagem profunda, às vezes um pouco difícil de a gente compreender e penetrar neste domingo. Mas fiquemos com este ponto. Deus nos pede o desapego. Deus nos convida à liberdade frente aos bens. E Deus nos convida a confiar na sua palavra. Mesmo quando a sua palavra vai contra todos os cálculos humanos, todas as seguranças materiais,
todas as reservas econômicas, todos os projetos que a nossa mente é capaz de fabricar. Aí é que a palavra de Deus precisa ser vivida, cumprida, realizada, porque é aí que ela realizará os seus maiores prodígios. Para hoje, para esta semana, para a nossa vida, confiar em Deus. Confiar que a palavra de Deus é viva e eficaz e transforma a vida de quem põe toda a vida nas mãos do Senhor.